seja bem-vindo a mais uma aula de Teoria da Computação. Na aula de hoje, irei falar sobre expressões regulares. Até o momento, nós temos falado sobre autômatos finitos determinísticos e não determinísticos. Por trás de cada um desses autômatos, nós vimos que existe uma definição que descreve o comportamento dessas estruturas. Na aula de hoje, nós vamos ver o que é que define cada um desses autômatos. Vamos lá? Bom, então, apesar de que nós estamos chegando ao nosso sexto conteúdo, expressões regulares e linguagens regulares, como está no título desse slide, nós já estamos falando a respeito desse conteúdo há um certo tempo. Então, na aula de hoje, eu irei fazer um reforço em torno dos conceitos pertinentes às expressões regulares e às linguagens regulares, a fim de que a gente possa, então, consolidar e fechar toda essa parte. Então, para fins de revisão, vamos falar um pouquinho sobre as operações regulares. Então, nós vimos anteriormente que as operações regulares podem ser definidas como sendo a operação de união, a operação de concatenação e a operação de fecho de Kleene ou a operação asterisco ou a operação estrela, né? Então, o que acontece aqui? Quando nós utilizamos essas três operações junto a um determinado alfabeto, então nós estamos definindo uma determinada linguagem. Uma linguagem, ela é capaz de gerar um conjunto de cadeias ou conjunto de palavras. Qual a relação desses conceitos com a teoria dos autômatos? Bom, esses conceitos eles fornecem os elementos básicos que permitem com que um determinado autômato ele funcione. Vamos colocar assim de uma maneira bem simples. Então, como é que um autômato se comporta? Como é que um autômato ele funciona? Ele vai receber um conjunto de símbolos da entrada e em seguida ele vai passando por uma determinada sequência de estados de acordo com a sua função de transição. Então, essa função de transição ela vai ser responsável por fazer com que o autômato ele se encontre em determinado instante mediante a leitura de um determinado símbolo. Então, no caso, nós temos uma relação muito próxima entre esses conceitos e nós vamos explorar essa relação ao longo das próximas aulas. Então, além das operações regulares, nós temos também a possibilidade de utilizar parênteses, os quais são opcionais. Então, em algumas situações, nós podemos omiti-los e fica valendo a ordem de precedência. Quando nós estamos estudando matemática, aritmética, nós vimos que as expressões elas podem ser criadas de forma semelhante a essas com as quais nós trabalhamos na teoria dos autômatos. Então, lá o que é que nós utilizamos, né? Nós temos operandos e operadores. Então, essas expressões vão fazer uso, por exemplo, dos parênteses, de operandos, de operadores, como, por exemplo, a multiplicação,
que é simbolizada por um asterisco em alguns contextos, ou então por um X em outro contexto, tá? Uma cruz representando a adição, uma barra representando a divisão, um traço representando a subtração. Então nós temos aí esses símbolos que são utilizados conjuntamente a uma série de operandos, que são os números, né? Podem ser os números inteiros, podem ser os números reais, e com isso nós vamos criar operações aritméticas. Então o resultado disso aí é que após a análise de cada uma das operações, nós vamos chegar a um determinado valor numérico. Então aí nós temos que levar em conta, por exemplo, a precedência, se estamos multiplicando, se estamos somando, ou subtraindo, ou dividindo. Então, o importante aqui é que nós vamos gerar um determinado valor numérico. Então aqui nós temos um exemplo, eu tenho entre parênteses 5 mais 2, multiplicado por 3. Então eu tenho aí dois valores, 5 mais 2, entre parênteses, o resultado vai ser 7. Então como eu estou colocando entre parênteses, isso aí vai reforçar a precedência, ou a prioridade de execução dessa operação, e isso vai ser multiplicado por 3, o resultado vai ser 21. Por outro lado, nós temos as expressões regulares. As expressões regulares, de forma análoga, são expressões que podem ser criadas usando as operações regulares. Então, nós temos aí as operações de união, concatenação e a operação estrela. Então, no caso, o resultado da aplicação dessas operações em símbolos pertencentes a alfabetos vão ser linguagens. Então, nós temos aí como exemplo, entre parênteses, 0 ou 1 concatenado com 0 elevado a asterisco. Então, aqui eu tenho uma definição de uma linguagem. Então, quando eu faço uso dessas operações, ditas operações regulares, aplicando-se em símbolos provenientes de um determinado alfabeto, eu vou gerar uma linguagem. Tá bom? Então, dependendo da forma, da ordem dos símbolos que são utilizados, você vai gerar uma determinada linguagem ou outra. E aí você vai ter associado a cada uma um autômato. Então aqui nós temos a linguagem que foi apresentada como exemplo, 0 ou 1 concatenado com 0 asterisco ou 0 estrela. Pois bem, pessoal, que linguagem é essa? Não é? Como é que a gente poderia descrever essa linguagem? Então, essa linguagem ela é constituída de todas as cadeias, começando com 0 ou 1. Perceba que o alfabeto dessa linguagem é constituído dos símbolos 0 e 1. Então aí eu tenho a linguagem constituída de todas as cadeias, começando com 0 ou 1, seguido por uma quantidade qualquer de zeros. Então aí eu tenho, por exemplo, a cadeia 0, ela é aceita? Ela é aceita, ela poderá ser aceita pelas seguintes razões. A primeira é que eu tenho aqui 0 ou 1 concatenado com 0 estrela. Então vamos supor que aqui esse estrela ou asterisco seja igual a 0. Então isso aqui vai ser simplesmente o símbolo vazio.
Símbolo vazio concatenado com qualquer coisa vai ser qualquer coisa. Então, aqui eu tenho 0 ou 1. Então, no caso, eu vou ter esse 0, posso escolher esse 0 e não escolher esse 1. Então, eu tenho um caminho que segue por 0 e eu tenho um caminho que segue por 1. Então, eu escolho o caminho que segue por 0 e logo depois eu não tenho mais nada, então eu gero essa cadeia, tá? Começando com o 0, tá bom? No caso aqui, eu havia falado que existem duas formas, mas na verdade aqui é só uma, porque aqui eu teria, se eu não escolher o 0 e escolher o 1, eu teria que gerar um 0 aqui, teria que ficar um 0, então não caberia nessa situação. Vamos continuar. Então, o 1, a cadeia consistindo do símbolo 1, ela é aceita por essa linguagem? Sim. Por quê? Porque aqui eu tenho 0 ou 1. Então eu não escolho o 0, eu sigo o caminho do 1. Vamos imaginar aqui um autômato que tem 0 seguindo por um caminho. Vamos supor, indo aqui para cima, eu tenho um 1 seguindo para baixo. Então eu pego o 1 e o 0 asterisco eu faço 0 elevado a 0, que vai ser o símbolo vazio. Símbolo vazio concatenado com 1 vai me dar 1, então eu vou ter apenas um 1. Em seguida eu tenho um 0, 0, então eu posso escolher um 0 aqui, ó, pessoal. E 0 ou 1, escolho o 0, e depois eu faço 0 elevado a 1, então eu vou ter 0 concatenado com 0. E aí eu vou ter 0, 0, e aí eu posso ter um 0, escolho 1 aqui, e faço 0 elevado a 1, então 1 concatenado com 0 vai me dar um 0, 0, 0, 0, pego um 0 aqui, 0 ou 1, escolho um 0, e concateno com 0 elevado a 2. Então vai ficar 0 concatenado com 0, 0. Então eu vou ter 3 símbolos zeros concatenados. E aí eu vou ter outras combinações, vocês podem ir testando. Eu posso ter a cadeia 0, 1 como sendo aceita? A resposta é não. Mas por quê? Bom, eu tenho aqui 0 ou 1, eu escolho 1, e aí o que acontece? Aliás, me desculpem, aqui está começando com 0. Então aqui eu tenho 0 ou 1, eu escolho 0, ótimo, e aí depois eu tenho o quê? A única possibilidade que eu tenho aqui é de adicionar zeros ou de concatenar zeros, tá? Posso ter um 0, 2 zeros, 3 zeros e assim por diante, assim como a possibilidade de não ter nada, quando o asterisco for igual a 0. Então é sempre bom lembrar que esse asterisco aqui ele varia de 0 até infinito. Então no caso aqui, o 0, 1, ele não vai ser aceito. Depois eu tenho 1, 0, 0, 0, 1, 0. Vamos analisar essa cadeia aqui. Então, começou com 1. Pode começar com 1? Pode. 0 ou 1, escolho 1, ótimo. Aí em seguida eu tenho o quê? Eu tenho um 0, ótimo. Eu posso pegar daqui, ó. Eu tenho outro 0, ótimo. Também posso pegar daqui, 0 asterisco. Tenho um terceiro 0, posso pegar daqui também. O problema é que eu tenho um outro 1. Então, nesse caso aqui, pela definição que eu estou apresentando, eu só posso ter, no máximo, um símbolo 1. Então, no caso, eu posso começar com o símbolo 1 e finalizar com uma quantidade qualquer, uma quantidade arbitrária de zeros. Então, eu vinha bem. Eu comecei com o símbolo 1, vim com 0, 0, 0, mas aí me deparei com o símbolo 1. Então, nesse caso aqui, essa cadeia, ela não é aceita. Ela não se enquadra nesse padrão aqui. E aí, o que vier depois, pessoal, não importa, tá? Eu tenho um 0 aí, mas não importa, essa cadeia já não é mais aceita. E aí eu tenho outros exemplos que vocês devem fazer esse acompanhamento e
descobrir o porquê cada uma delas não é aceita. Tá bom? Então vamos passar aqui. Aqui eu tenho um outro símbolo, desculpa, eu tenho uma outra expressão regular, onde eu tenho entre parênteses 0 ou 1, elevado a asterisco. Então aqui nós vamos ter o quê? Só voltando aqui, desculpem, antes de passar adiante, eu tenho nessa expressão regular a sua representação formal, só para lembrarmos disso, tá? É bom reforçar. Aqui eu tenho a minha expressão regular sendo apresentada de maneira formal, e aqui eu tenho uma outra maneira que é através do uso, né, do nosso português informal. Então aqui eu tenho a descrição como sendo uma linguagem constituída de todas as cadeias, começando com 0 ou 1, seguido por uma quantidade qualquer de zeros. Então, no caso, eu tenho que todas as cadeias que comecem com 0 ou 1 e finalizem com zeros são cadeias aceitas nessa linguagem. Então veja que aí a gente tem um padrão. Veja que as cadeias que são aceitas pelo autômato correspondente com essa expressão regular mantém essa regularidade. Então é algo que de forma automática o nosso autômato será capaz de, dada uma sequência de estados, dado uma determinada função de transição, vai conseguir então reconhecer esse padrão. Então aqui, veja que nós temos o quê? Nós temos uma expressão regular. Essa expressão regular, ela faz uso de operações regulares. Quais são, professor? Bom, aqui eu tenho uma união. Aqui eu tenho uma operação asterisco, ou a operação estrela. E aqui eu tenho a operação de concatenação. Eu poderia colocar uma bolinha aqui referente a essa operação, mas ela geralmente é omitida. Mas aqui nós temos a concatenação. Essa expressão, ela gera uma sequência de cadeias. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, depois 1, 0, 0, 0, e assim por diante. Um conjunto de cadeias descreve o que mesmo? Descreve uma linguagem. Como essa linguagem ela é gerada por uma expressão regular, então ela é uma linguagem regular. Então, lembrando-se disso, tá, pessoal? Então eu tenho aí as minhas operações regulares, que são usadas para escrever uma expressão regular. E a expressão regular gera o quê? Gera uma linguagem regular. Pois bem, vamos adiante. Vou seguir aqui. Então, essa é uma linguagem que nós vamos usar bastante. Nós já usamos aqui em vários momentos. Eu tenho 0 ou 1, entre parênteses, elevado a asterisco. Então, essa linguagem aí ela é constituída de todas as cadeias contendo 0 ou 1. Então, qualquer combinação que vocês imaginarem envolvendo os símbolos 0 e 1 podem ser descritos ou podem ser geradas por essa linguagem. Então aqui eu tenho exemplos de cadeias aceitas. Ó. Eu tenho aqui, inclusive, o símbolo vazio. Eu tenho aí o 0. Eu tenho 0, 0. Eu tenho 0, 0, 0. Eu posso ter qualquer combinação
ou qualquer sequência de qualquer tamanho em qualquer ordem envolvendo os símbolos 0 e 1, tá bom? E o exemplo de cadeias não aceitas? Nenhuma. Nenhuma. Então, se eu tenho um alfabeto consistindo dos símbolos 0 e 1, e eu coloco 0 ou 1 entre parênteses elevado a asterisco, então eu vou mostrar a vocês mais adiante, por enquanto isso não é o mais importante, eu só quero aqui exemplificar a relação que existe entre operações regulares, expressões regulares e linguagens regulares. Tá bom? Eu tenho isso nesse slide? Sim, eu tenho. Eu tenho aqui, ó, operadores regulares, união, asterisco. Tá? Tem uma concatenação? Não tenho. Mas também não é obrigatório que em toda expressão você faça uso de todos os símbolos. Então eu tenho aqui, ó, operadores, construir uma expressão e essa expressão gerou aqui uma linguagem regular. Então, uma linguagem regular vai ser descrita por essa partezinha. Opa! Lembra quando eu sempre falava, né? L é a linguagem consistindo de todas as cadeias W, tal que W pertença ou tenha o formato, a estrutura 0 ou 1 elevado a asterisco ou coisa desse tipo? Pois bem, aí eu tenho uma linguagem sendo definida por meio de uma expressão regular. Quando você pega essa estrutura e você começa a instanciar ou a gerar cadeia por cadeia, aplicando os símbolos do alfabeto em cima dessa expressão, aí você está gerando o quê? Você está gerando as cadeias que pertencem a essa linguagem. Bom, isso aí parece ser muito teórico, professor. Eu não me interesso muito por isso, porque isso é muito teórico, isso não tem utilidade na prática. Eu sou uma pessoa muito pragmática, eu gosto de programar, eu gosto de mexer com placas, eu gosto de internet. Não me interesso por essas coisas da teoria. Lê do engano, tá? Isso aí faz parte do nosso dia a dia. Isso faz parte do nosso dia a dia quando a gente faz busca de cadeias em aplicações baseadas em texto, conforme nós vamos ver mais adiante, conforme vocês vão estudar ainda em outras disciplinas. Quando você usa o grep, um aplicativo do Linux, quando você usa o AWK, quando você usa o Google Search, e você vai lá e faz isso aqui, você tem uma expressão regular, eu coloco entre parênteses, principle of asterisco program, fecha parênteses, and PDF, fecha parênteses, or neural and network, fecha parênteses, blá, 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 você está construindo aí uma expressão regular. Então você vai trabalhar aí com expressões regulares, quando for trabalhar com, por exemplo, tratamento de formulários online, quando você for trabalhar com determinadas estruturas de processamento de linguagem natural. Então isso aqui é a teoria no sentido de que isso é o que forma o embasamento que permitiu construir tudo isso. Mas isso não significa dizer que se limita a. Muito pelo contrário, isso vai ser e é utilizado muito no nosso dia a dia. E quem conhece isso por dentro, como essas coisas funcionam, naturalmente que vão usar melhor todas essas aplicações, vão programar melhor, vão usar as APIs melhor e assim por diante. Pois bem, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Então, o que significa uma precedência, que eu falei anteriormente, né? Para que a gente não se perca nesses detalhes de linguagem e assim por diante. Então, precedência nada mais é do que a ordem que as operações elas são aplicadas. Então,
A análise sempre é feita da esquerda para a direita e o operador asterisco ele vem primeiro do que a concatenação, que por sua vez é aplicado primeiro do que a união. Então, no caso aí, veja o seguinte, ó. O parênteses, ele está acima de toda essa ordem. Eu tenho 0, aqui num exemplo, eu tenho 0 concatenado com 1 elevado a asterisco. Estou dizendo que isso é diferente de, abre parênteses, 0, 1, fecha parênteses, asterisco ou estrela. Pessoal, por que eu estou afirmando que isso é diferente? Pelo seguinte, no lado esquerdo eu estou dizendo que eu tenho um 0 concatenado com um asterisco. Então eu estou dizendo que asterisco aqui, estou dizendo não, tá? Isso aí pertence às bases da teoria da computação. Então aqui, isso vai ser aplicado primeiro. Então significa dizer que primeiro eu tenho aqui o meu asterisco sobre 1 e depois é que eu faço a concatenação. Então vamos supor que o valor de asterisco fosse igual a 2. Então eu teria 0 concatenado com 1 elevado a 2. Então seria o quê? 0 concatenado com 1 concatenado com 1. 0, 1, 1. Está acompanhando? 0, 1, 1. Por quê? Porque asterisco seria igual a 2. Vamos para o outro lado. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, primeiro, eu vou aplicar parênteses, né? Aqui eu tenho um asterisco. E o parênteses, ele tem precedência sobre tudo. Ele passa na frente de todo mundo. Então, primeiro eu fechei aqui o que tem dentro. Depois eu venho para o asterisco. E o asterisco é igual a 2. Então eu fechei, ficou 0, 1. E elevado ao quadrado. Desculpem, a 2. A gente não usa aqui o quadrado porque não tem aquela mesma significado de quando a gente está fazendo operações aritméticas, tá bom? Então a gente evita um pouquinho isso. Então no caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho que vai ficar 0, 1 elevado a 2. Então eu vou pegar essa sequência e instanciar duas vezes. Então vai ficar 0, 1, 0, 1. 0 concatenado com 1, concatenado com 0, concatenado com 1. Então veja que é muito diferente de 0, 1, 1. Então cuidado com essa questão da precedência, porque ela confunde bastante em algumas situações, tá? Então aqui eu tenho um outro exemplo, 1 concatenado com 0 ou 1 é diferente, ó, aqui ó, tá a mesma sequência, ó, 1, 0 ou 1. E aqui ó, 1, 0 ou 1. Mesma coisa. Qual a diferença, professor? Só por eu ter deslocado aqui esses parênteses já mudou tudo, ó. Aqui eu estou dizendo o quê? Aqui eu estou dizendo que é uma linguagem que começa com o símbolo 1, seguido por qualquer combinação de 0 ou 1. Tá certo? 0 e 1, na verdade, né? Porque eu posso ter só 0, só 1 e também 1 e 0, 0 e 1 e assim por diante. Todas essas combinações. Aqui, qual é a linguagem? A linguagem, ela é descrita como sendo a sequência 1, 0 ou qualquer sequência vazia ou de tamanho arbitrário de 1s. Então eu posso ter 1, 0 ou posso ter símbolo vazio, se esse asterisco for igual a 0,
E eu posso aí ter um 4 uns, 5 uns, 6 uns e assim por diante. Vamos então definir qual é a definição formal de uma expressão regular. Então, como eu tinha colocado inicialmente no nosso curso, é importante que a gente faça essa definição para que nós possamos utilizá-la na resolução de alguns problemas, depois formular algumas provas e assim por diante. Então, R é uma expressão regular. Eu posso dizer que R é uma expressão regular se R for um símbolo A para algum A qualquer no alfabeto sigma. Então vamos supor que eu tenho um alfabeto formado pelos símbolos A e B, ou 0 ou 1. Então eu estou afirmando aqui que um símbolo qualquer desse alfabeto também é uma expressão regular. Então é um símbolo, uma expressão regular atômica, formada por um único símbolo. Então se eu tenho um alfabeto 0 e 1, então 0 é uma expressão regular e 1 é uma expressão regular. Em seguida eu estou dizendo que R é uma expressão regular se R for o símbolo vazio. Então, por definição, o símbolo vazio é uma expressão regular. De forma semelhante, eu também vou dizer, por definição, que o conjunto vazio ele é uma expressão regular. Em seguida, se eu tiver duas expressões R1 e R2 e fizer a união dessas duas expressões, então o resultado é uma expressão regular. Em outras palavras, R1 união R2, onde R1 é uma expressão regular, e onde R2 é uma expressão regular, então o resultado é também uma expressão regular. R1 concatenado com R2 também é uma expressão regular. E R1 elevado a asterisco, ou R1 estrela, é uma expressão regular, assumindo que R1 é uma expressão regular. Veja que a definição formal de uma expressão regular é bastante simples. Inicialmente eu tenho aqui os ditos símbolos atômicos, né? Então, iniciando com o símbolo do alfabeto. Então, todo símbolo do alfabeto, por definição, ele é uma expressão regular. Então vamos pegar um alfabeto que tem os símbolos 0 e 1. Então se eu fizer 0 ou 1, essa expressão 0 ou 1 é uma expressão regular. Se eu fizer 0 concatenado com 1, essa expressão 0, 1 é uma expressão regular. E se eu pegar o 0 elevar a asterisco, o resultado vai ser também uma expressão regular. Então nós temos algumas observações a serem feitas de tal forma que não haja algumas confusões no campo conceitual. Então, por exemplo, se eu tiver uma linguagem L1 que consiste no conjunto
formado pelo símbolo vazio, ou seja, contém apenas essa cadeia, que é o símbolo vazio. Isso é diferente, por exemplo, de você ter um conjunto L2, que é o conjunto vazio. Então, esse conjunto de cima representa uma única cadeia. Que cadeia? Contém uma única cadeia que representa a cadeia vazia. Por outro lado, esse conjunto aqui ele não tem nada. Bom, nós já utilizamos bastante essa nomenclatura aqui. É importante reforçar alguns pontos complementares. Então eu tenho aqui que se uma expressão regular ela estiver elevada a zero, então sempre vai gerar o símbolo vazio. Então se eu tiver o símbolo 1 elevado a zero, né, o valor de asterisco for zero, então eu vou ter o símbolo vazio. Se eu tiver o símbolo 0 concatenado com 1, ambos entre parênteses e elevado a zero, eu vou ter o quê? O símbolo vazio. Então, qualquer coisa, qualquer expressão composta a partir de outras expressões regulares que esteja elevada a zero, sempre vai produzir o símbolo vazio. Por outro lado, qualquer expressão regular elevado a 1 vai gerar a própria expressão regular. Então isso é muito semelhante às operações aritméticas, apenas alguns ajustes que são feitos porque nós não estamos tratando daquelas operações aritméticas básicas, né? Nós estamos tratando aqui de geração de cadeias. Então aqui se eu tiver R elevado a K, então isso aí é a mesma coisa de você concatenar R com R, K vezes, né? Então vamos supor aqui, né, o meu K elevado a 4. Aí eu faço R concatenado com K, desculpem, R concatenado com R, concatenado com R, concatenado com R. Então eu faço aí o quê? Eu faço a concatenação de 4 símbolos R. Bom, se eu tenho o valor de asterisco, isso aí significa o quê? Isso é uma notação. Esse símbolo, esse operador regular, ele leva em consideração que o intervalo ele vai variar de 0 até um determinado limite. A princípio, isso aí é infinito. Pode ser qualquer valor dentro do conjunto dos inteiros. Mas, se eu utilizar aqui o símbolo mais, eu estou dizendo que a concatenação deve envolver pelo menos um elemento. Aqui vai ser de 0 ou mais elementos e aqui de 1 ou mais elementos. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Eu acredito que a essa altura todos já devem estar acompanhando bem, compreendendo qual a relação entre uma expressão regular e uma determinada linguagem, né? Sempre bom lembrar que uma linguagem ela é discreta, que eu vou ter uma maneira informal, mas eu posso ter essa expressão regular aqui dentro. E aqui nós temos o quê? Isso é um conjunto. Não deixem de pensar nisso nunca como sendo um conjunto. Então eu poderia chamar isso aqui de L e dizer que L é o conjunto das cadeias W, tal que W contém um único 1. Por que um único 1? Ora, porque esse 0 aqui, elevado a asterisco ou 0 estrela, se asterisco for igual a 0,
eu vou ter símbolo vazio, concatenado com 1, que por sua vez vai estar concatenado a 0 elevado a asterisco. Se esse asterisco também for igual a 0, só vai sobrar 1. Então, as cadeias que pertencem a essa linguagem contém um único 1. Então, no mínimo 1, no máximo 1. Então, aqui eu posso ter 0 elevado a 10, 0 elevado a 1000, não importa. Você pode ter uma quantidade arbitrária de zeros começando, uma quantidade arbitrária de zeros finalizando. No entanto, sempre vai ter um 1. Tem que ter um único 1. Não é pelo menos um 1, nem é no máximo um 1. Você tem que ter um único 1. O intervalo é esse, é 1. Veja que uma mudança bastante assim singela pode causar uma modificação muito grande. Aqui eu estou colocando o que? Sigma asterisco concatenado com 1, concatenado com sigma asterisco. O que é isso aqui? Isso é a definição do alfabeto, né? Mas quem é o alfabeto? O alfabeto não é formado por 0,1 ou 0 ou 1. Então aqui é 0 ou 1 elevado a asterisco, concatenado com 1, concatenado com, abre parênteses, 0 ou 1, asterisco. Então significa dizer que eu posso iniciar a cadeia com qualquer combinação envolvendo 0 ou 1, seguido de um símbolo 1 e finalizar com qualquer combinação de 0 ou 1. Nessa porção aqui do sigma do início, eu posso ter uma quantidade qualquer de 1. Posso ter uma quantidade qualquer de zeros. Mesmo raciocínio vale para cá. Sigma elevado a asterisco. Então, eu posso ter 1000 uns aqui no início, posso ter 1000 uns aqui no final, mas eu tenho sempre que ter um 1 aqui nessa parte. Então, aqui eu vou ter uma linguagem formada por todas as cadeias W, tal que W tem pelo menos um símbolo 1. Por que eu vou ter pelo menos um símbolo 1? Porque é esse símbolo aqui. Eu posso começar com 1, seguido desse 1, seguido de outro 1. Então, 1, 1, 1. 1 concatenado com 1, concatenado com 1. Aqui eu tenho o quê? Um raciocínio semelhante, sendo que aqui eu tenho sigma asterisco, e em seguida uma sequência 0, 0, 1, concatenado com sigma asterisco. Então eu começo com qualquer sequência envolvendo 0 e 1, finalizo com qualquer sequência envolvendo 0 e 1, e aqui eu vou ter 0, 0, 1. Então todas as cadeias contidas nessa linguagem, elas terão uma sequência do tipo 0, 0, 1, 0, concatenado com 0, concatenado com 1. Então nós temos aqui que a concatenação de qualquer símbolo com um conjunto vazio é o próprio conjunto vazio. Então, veja o seguinte aqui, O que é que eu tenho? Eu tenho 1 elevado a asterisco concatenado com o conjunto vazio. Então, por definição, nós temos que isso aí vai me resultar no próprio conjunto vazio. Então, vamos compreender de onde é que vem
essa definição de que A ou B, tá aqui, nós já vimos, vou voltar um pouquinho, tá? Para que isso fique realmente mais claro. Aqui nós temos um concatenado com, abre parênteses, 0 ou 1, fecha parênteses, asterisco. Nessa linguagem aqui, desculpem, eu estou fazendo uso da expressão regular que foi definida no início dessa aula, onde eu tenho 0 ou 1, entre parênteses, elevado a asterisco. Está aqui, ó. Linguagem constituída de todas as cadeias contendo zeros ou uns. Então, essa é uma forma de compreendermos isso aqui. De descrever isso daqui. Mas, o que é que há por trás dessa definição? Então, para finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos observar isso melhor. Então, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho um alfabeto constituído de dois símbolos, A e B, e aí eu faço o seguinte, ó. Se eu fizer sigma elevado a zero, o que eu tenho? Eu tenho o conjunto das cadeias de tamanho zero. Ou seja, eu tenho A ou B, as cadeias constituídas por A ou por B, elevado a zero. Em outras palavras, as cadeias de tamanho zero. Então, no caso, eu só posso ter o símbolo vazio, como eu havia explicado anteriormente. E se eu tiver sigma elevado a 1? Então, sigma é igual aqui a definição, né? O conjunto formado pelos símbolos A e B. Então, eu vou ter o conjunto das cadeias, ou todas as cadeias, de tamanho 1, consistindo do símbolo A ou do símbolo B. É uma maneira de ler, tá certo? Então, eu tenho aqui A elevado a 1 ou B elevado a 1. Isso aí vai me levar a quê? Me leva ao conjunto formado pelas cadeias A, ou seja, A elevado a 1, e B, onde eu tenho B elevado a 1. Então, aqui eu tenho uma dessas duas cadeias aí, dependendo se eu vou escolher aqui ou se eu vou escolher aqui. E se formos aumentando esse valor? E se eu tiver sigma elevado a 2? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o conjunto de todas as cadeias formadas por A ou B, ou seja, a união de A e B, com tamanho 2. Agora as coisas começam a ficar mais claras. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma cadeia de tamanho 2, que pode ter o símbolo A. Aí eu vou ter o quê? AA. Eu posso pegar um A, posso pegar um B. Então, A união B. Então, A união com B. Eu pego um A daqui, união com B. Então, eu estou pegando, imagine o diagrama de Venn, aquele diagrama que é um círculo, o A e o B. Então, quando eu tenho uma união, eu posso pegar um símbolo de um conjunto que tem o A e um símbolo que está no conjunto B e fazer, então, essa concatenação. E aí eu posso pegar o B e depois pegar o de A, eu posso pegar o B e concatenar com B. Então, agora eu vou melhorar ainda mais essa brincadeira. Então, eu vou fazer agora sigma elevado a 3. Então, sigma elevado a 3 é você fazer A união com B elevado a 3. Então, é o conjunto de todas as cadeias consistindo de símbolos A ou B elevado a 3. Ou de tamanho 3. Ou de 3 símbolos. Então, eu posso ter o que aqui? Eu posso ter AAA,
eu posso ter AAB, eu posso ter ABA, eu posso ter BAA e assim por diante. Em outras palavras, esse conjunto consiste de todas as combinações possíveis envolvendo os símbolos A ou B de tamanho 3. Então, eu posso ter aí uma sequência de A's, uma sequência de B's e uma sequência híbrida, né? Uma mistura de A's e B's. Então, isso vai valer para 4, para 5, para 6 e assim por diante. Então, se eu tiver sigma elevado a 10, então isso vai resultar em A ou B elevado a 10 e eu vou ter o conjunto de todas as cadeias formadas por A e B de tamanho 10. Vamos fazer então uma indução aí. E ao invés de nos fixarmos a um número específico, vamos colocar o asterisco. Quem seria? Seria A ou B, entre parênteses, elevado ao asterisco. E aí, eu teria que enumerar todas as cadeias com todos os tamanhos. Tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3, tamanho 4, tamanho 5 e assim por diante. Então, de tamanho 1, eu teria aqui A e B. Tamanho 2, AA, AB, BA, BB. Veja que eu já coloquei aqui, ó. AB, colocaria mais esses. Depois eu colocaria mais esses. O que seria isso? Seria você fazer, primeiro, asterisco elevado a 0. Eu não falei, né? Pulei isso aqui. Mas seria asterisco elevado a 0, união com asterisco elevado a 1, ou seja, AB, união, sigma, eu falei asterisco, elevado a 1, que é a mesma coisa de sigma elevado a 1. Depois eu faria, então, sigma elevado a 2, ou seja, asterisco elevado é igual a 2. Aí eu teria que fazer o quê? União AA, AB, BA, BB. União, sigma elevado a 3, onde o asterisco é igual a 3. Aí eu teria que acrescentar quem agora? E assim por diante. Ou seja, eu teria que fazer a união desse conjunto, com esse conjunto, com esse conjunto, com esse conjunto. E assim por diante. Como eu estou tratando aqui do asterisco, estou tratando do infinito. Então, a priori, eu não estou definindo qual o valor de asterisco. Então, isso aqui nada mais é do que você ter o quê? De você ter sigma elevado a 0, união com sigma elevado a 1, com sigma elevado a 3, união com sigma elevado a asterisco. Ou seja, isso é a mesma coisa de você fazer a união de todos os conjuntos sigma elevado a e com e variando de 0 elevado a asterisco. Isso aí nada mais é do que você pegar aqui a união com b elevado a quem? Elevado a esse símbolo aqui, ó, asterisco. Então, todas as vezes que você vê em uma expressão regular uma definição como essa aqui, de A ou B, entre parênteses, elevado a asterisco, então se lembre que isso é equivalente à união de todos os conjuntos com todas as combinações possíveis com os símbolos daquele alfabeto.
Aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho algumas propriedades das expressões regulares. Então eu tenho que a união de um conjunto qualquer com um conjunto vazio é o próprio conjunto. Então você adicionar o conjunto vazio a qualquer conjunto não vai modificar. Então isso é o resultado, tá? É a interpretação dessa propriedade ou dessa operação. Se você concatenar uma determinada expressão regular com o símbolo vazio, você vai ter o próprio conjunto vazio. Então, concatenar a cadeia vazia a qualquer cadeia ou a qualquer expressão regular não vai modificar. Bom, mas se você fizer a união de uma expressão regular com símbolo vazio, isso aí pode não ter o mesmo resultado daqui de cima, de 1. Então, a união entre uma expressão regular ou uma cadeia qualquer e o símbolo vazio pode não ser igual à própria expressão regular. Então, se eu tiver uma expressão regular, voltando lá à definição formal de uma expressão regular, se eu fizer que R é igual a 0, R é um símbolo do meu alfabeto. Então, se minha linguagem consistir desse símbolo 0, tá bom? Então, se eu fizer o quê? Se eu for criar uma linguagem formada pela união do símbolo R, da expressão regular R consistindo do símbolo 0 e o símbolo vazio, essa linguagem ela não vai ser a mesma se eu tiver unicamente o símbolo vazio. O mesmo vale para que se eu tiver o símbolo 0 ou LDR. Pode parecer um pouquinho confuso, mas o que quer dizer aqui é o seguinte, é que quando você está utilizando o símbolo vazio, na união, ele não é um elemento neutro. Então ele passa a ser um símbolo como outro qualquer. Ele é um símbolo válido como outro qualquer. Então aqui se eu crio uma linguagem com a união de um símbolo, por exemplo, 0, um símbolo A, união com um símbolo vazio, então você vai ter o quê? Você vai ter um conjunto ou uma linguagem que vai consistir do símbolo 0 e o símbolo vazio. Raciocínio muito semelhante é quando você fala da concatenação com o conjunto vazio. Então, se eu tenho uma expressão regular e eu concateno com o símbolo vazio, ou seja, se eu tenho uma cadeia, se eu tenho um conjunto e eu concateno aqui com o conjunto vazio, o resultado pode não ser igual a R, certo? Então, se eu tenho aqui o símbolo 0, e aí eu crio um símbolo, eu crio uma linguagem com esse símbolo, vai ser 0. Mas se eu criar uma linguagem a partir da expressão regular R concatenado com um conjunto vazio, o que acontece? O resultado vai ser o conjunto vazio. Então, quando eu tinha só L de R, era 0. Mas quando eu faço L de R concatenado com um conjunto vazio, é como se você estivesse fazendo uma comparação, para ficar mais fácil de vocês compreenderem. É como se você tivesse um conjunto com o número 1, um número 1 qualquer, 1, e a partir do momento em que você tenta criar uma expressão multiplicando por 0. Então vai sempre anular.
Então é isso que acontece aqui. Então, era isso que eu gostaria de apresentar nessa nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor o que representam as expressões regulares, a sua relação com as linguagens regulares e o efeito dessas propriedades na construção de novas linguagens. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e na próxima aula nós voltaremos com mais conteúdo da teoria da computação. Então, muito obrigado por ter assistido e até lá!